Oi gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje estou com a presença da minha digníssima mãe, que inclusive já veio aqui no canal algumas vezes. E hoje nós vamos contar um pouco para vocês sobre a minha intolerância à lactose. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e mandar aí para quem vocês acham que esteja com esse probleminha. Ou se você tem ou já passou por essa situação, beleza? Eu já tive intolerância ao leite de vaca quando eu era pequena. Só que essa parte aí vai ficar por conta da mamusca. Então conta aí como é que foi, enfim. Bom, quando a Carolina nasceu, ela começou a ter vários problemas de febre alta, 40 graus, enfim. Eu levava no médico, ele era o princípio de pneumonia, tá, beleza. Até que um dia o médico que atendeu falou assim, olha, se ela tiver mais uma pneumonia, o organismo dela não vai aguentar. Aí eu, chorosa, coisa e tal, fui no pediatra que fez o parto dela. Aí contei pra ele, numa consulta de pediatria normal, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos suspender tudo quanto é leite durante uma semana e você vai dar esse remédio aqui pra ela e ela deve estar com a imunidade baixa devido a essas pneumonias, essas febres altas, essas coisas, então depois de uma semana você volta aqui pra gente tirar uma dúvida. Aí beleza, fui pra casa, tirei, cortei leite ninho, qualquer tipo de coisa que levasse leite, mas não entendia muito bem porquê. Comprei uma lata de leite de soja, que na época era tudo muito caro. Enfim, uma semana depois eu voltei, aí falei pra ele, olha, ela não teve mais febre, não teve mais nada. Aí ele falou assim, então foi constatado, realmente, vamos continuar com isso até completar 15 dias e volta aqui. Voltei depois de 15 dias, ela estava normalíssima, brincando, rindo, né, aquela coisa de criança, de bebê. Aí ele falou assim, realmente, está constatado, a gente vai fazer um exame de sangue, mas a princípio eu acho que a sua filha está com intolerância a qualquer tipo de produtos que tenham leite animal. Aí fez-se o teste, aí ele falou que realmente ela tinha essa intolerância, que ela a partir daquele momento não poderia comer nem fazer uso de nada que tivesse leite. Aí começou uma via crucis na minha vida, né, porque era um problema muito grave, porque pra mim na época qualquer tipo, uma lata de leite para ela de soja custava como se fosse assim, tipo R$80 hoje, na época. Era muito escasso. Hoje em dia tem mais produtos para isso. E não era só leite, né? Era biscoito, qualquer coisa, assim. Tudo. Aí começou aquela fase, ela cresceu, começou aquela fasezinha de querer ir à festinha com ela. Eu tinha que fazer, não podia comer bolo, nem docinho, nada. Ela chorava porque as outras crianças podiam comer, ela não. Tudo que eu ia no mercado eu tinha que ficar olhando ingredientes. Aí passou, eu fiquei de boa, não tive mais nada disso depois de um tempo, né? Não, até os 7 anos de idade foi feita essa dieta de tolerância, de restrição. E quando começou com 7 anos, aí o pediatra falou, agora nós vamos começar a introduzir na alimentação dela pequenas quantidades de coisas que tenham leite para ver como vai ser como o organismo ia reagir. O organismo vai reagir. E assim foi feito. Ela comia às vezes 2 biscoitos de maisena numa semana toda, para ver se não ia dar febre, não ia dar nenhum problema. E até que foi introduzindo tudo e ele liberou, que aí o organismo dela já estava adaptado ao leite animal novamente. E aí eu fiquei normal, comia de tudo. Depois de um tempo, né, quando eu ia pra escola, eu acho que eu tinha uns 11 anos de idade, sei lá, eu já comia biscoito, assim, tipo passatempo, negresco, tudo normal, assim, que tem leite, e deu tudo certo. Só que passaram-se alguns anos, acho que tem 2 anos, não tem isso? Que eu Então, tem uns 2 anos, mais ou menos, lá para os meus 17 para os 18 anos, eu comecei a passar um pouco mal, assim, eu comecei a perceber que alguma coisa estava me fazendo mal e eu não sabia bem o que era. Eu comia, por exemplo, farinha láctea e aí eu ficava com dor de barriga. Mas aí, assim, era uma vez ou outra e tal, aí eu tomava remédio, assim, avulsamente. Lembrando, gente, que nós não somos médicos, nós não temos como passar nome de remédio, enfim, a gente está relatando apenas o que nós passamos, tá?
Então, assim, eu tomava muito Toddy, Nescau, enfim. E aí eu comecei a perceber que quando eu tomava o copo de Toddy, assim, eu comecei a passar um pouco mal, mas não era todo dia. Era uma vez aqui, outra vez ali. E aos poucos isso foi aumentando. Aí beleza, passaram, sei lá, alguns meses e a gente foi no gastro. Daí quando a gente chegou lá, ele fez todas as perguntas, tudo certo, a gente fez exame. Foi isso, não foi? Foi, você fez o exame realmente da intolerância à lactose, sendo que antes de ir no gastro a gente já tinha ido no alergista. Sim. E fez o exame de sangue para detectar alergia a leite e não acusou nada. Exatamente. Só que assim, esse exame, depois do alergista, a gente foi no gastro e passou o exame de lactose. Esse exame é horrível. Sério. Nossa, minha filha ficou traumatizada. Gente, esse exame é horrível. Eu passei muito Passou mal. Eu não tô mentindo, é verdade, não é exagero. Porque assim, quando eu sinto alguma dor, alguma coisa assim, eu nem tchum, sabe? Às vezes eu tomo um remédio e acabou, mas esse foi bizarro. Porque assim, eles me deram 1 litro de um líquido que é meio transparente, assim, com gosto meio de limão, que é a própria lactose, sabe? Não é água nem nada, é a própria lactose. E eu tive que tomar 1 litro daquilo e ficar no consultório lá do exame. Daí eu tomei esse 1 litro e eu fiquei, acho que umas 4 vezes a menina foi tirar meu sangue, de meia em meia hora. No laboratório para fazer esse exame. Sim, de meia em meia hora a menina ia lá tirar meu sangue. Daí, beleza, assim que eu saí do consultório, do laboratório, eu vim pra casa, a gente tava vindo andando porque era perto de casa, no meio da rua eu comecei a sentir uma cólica. Mas uma cólica, gente, absurda. Mas assim, não é tipo cólica menstrual, não. Era uma cólica que ia desde o estômago até lá embaixo, tava horrível. E eu falava assim, mãe, eu não tô conseguindo andar. Eu não tô. Aí minha mãe falou assim, nossa Carolina, mas não é possível, a gente tem que chegar em casa. Aí eu falei assim, mãe, não tô conseguindo. Aí eu cheguei em casa, tomei Buscopan, tomei remédio de gases, fiquei deitada. E assim, eu ficava que nem uma minhoca na cama, me contorcendo assim. Sem contar que fui direto pro banheiro com diarreia. Exatamente, se você tem nojo eu não posso fazer nada, porque foi isso que aconteceu, diarreia mesmo, tem que ser água. tratado. Exatamente, foi água. E você acha que eu fiquei assim só no dia do exame? Não, fiquei quase 1 semana assim. E não é mentira, é verdade, sofrendo em casa, nossa, horrível. E assim, a situação foi se agravando tanto assim que tinha vezes que eu ficava com diarreia 1 semana seguida. Isso não é normal, né? Daí, assim que o resultado saiu, a gente levou no gastro, eu contei a minha reação nesse exame e ele, olha, você não precisava nem ter pego o resultado, porque só a sua reação depois do exame já confirmava que você tinha isso. E aí ele passou um remédio pra mim, pra eu tomar 30 dias, pra regular essa parte do intestino, nananã. Só que, além da intolerância à lactose, a gente descobriu que por causa desse desregulamento, nem sei se existe essa palavra, mas tudo bem, de tomar remédio, comer isso, até descobrir exatamente o que tinha, afetou muito o meu intestino. E eu fiquei com síndrome do intestino irritado, ou irritável. E era horrível, porque assim, ele falou que eu tinha que evitar, por exemplo, feijão, o que mais? Coisas assim que afetam muito ao intestino, entendeu? E daí eu fiquei com uma dieta muito restrita com relação a isso. Eu tive que tirar muitos alimentos, além dos que tinham leite. E aí, gente, eu tomei tanta coisa. Eu já tomei enzima porque assim, a intolerância à lactose, pelo que eu entendi, é o seguinte. É a falta da enzima láctea, não sei se é assim que chama, no organismo ou alguma coisa assim. E aí quando eu comia, sei lá, uma pizza, eu pegava um pozinho de enzima e botava na pizza e comia. No começo fez efeito, depois não mais. Daí eu comecei a tomar um comprimidinho que dissolvia na água, bebia, também não adiantava mais. Daí eu tomei esse remédio do intestino e fez efeito e tudo mais. E conta um pouco da sua parte, assim, como é que foi? Desde a parte financeira, né? Porque coisa sem lactose é um pouco cara. Infelizmente aqui no Brasil ainda é assim, né? Os produtos para quem é intolerante à lactose, como a glicose e coisa e tal, são muito caros ainda.
E isso aí, assim, a princípio, logo no início é um transtorno, não deixa de ser um transtorno porque você está acostumada a comprar certos tipos de comida. E tem também um constrangimento, né? Porque só ela que tem esse problema na família, o restante não. Então você automaticamente tem que comprar quase tudo em dobro, né? Da parte de alimentos da casa. E assim, é muito ruim também, porque às vezes quando a gente tá, sei lá, numa festa ou na casa de alguém, as pessoas falam assim, Carol, quer bolo? Aí eu fico assim, não, obrigada. Até eu explicar pra pessoa que eu tenho intolerância ao leite, à lactose, enfim, né, demora um pouco. Então tem pessoas que ainda não entendem essa parte. Só que assim, quem tá no meu convívio, assim, minha família e alguns amigos mais próximos sabem disso. Então assim, às vezes nem oferecem nem nada. Mas, por exemplo, numa festa ou na casa de alguém, se for a primeira vez na casa de alguém, é muito complicado, porque a pessoa acha que é desfeita, sabe? No começo é muito complicado, mas a gente vai se adaptando ao que dá. E atualmente, eu sou mais tranquila, assim. Por exemplo, não posso comer, beleza, não vou comer, eu já tô acostumada, entendeu? Mas no começo foi muito difícil, porque eu amava leite, queijo, tudo isso. Eu acho que até influenciou, porque por exemplo, o médico falou o seguinte, você tem que equilibrar as suas alimentações. Não adianta no café da manhã você comer pão com requeijão, queijo e leite. Olha quanto leite tem no seu café da manhã. Você tem que equilibrar, tipo, tomar um iogurte de manhã, sei lá, um queijo de tarde, entendeu? Bem, eu queria falar um ponto que é a parte psicológica de ambos os lados. Tanto a parte psicológica do paciente, da pessoa que está com essa intolerância, como a parte também da família, né? Porque o que acontece? No início, ela tinha muito aquele negócio assim, poxa mãe, a senhora sabe que eu não posso comer bolo de chocolate com caldo em cima e a senhora traz aqui para casa. Gente, mas ela tem que ter consciência de que ela tem um problema, mas o resto da família não tem. E aí ela se entristecia com isso. Então toda vez que a gente faz alguma coisa que ela não possa comer, em contrapartida a gente tem que comprar alguma coisa equivalente, equiparada àquilo, que ela possa comer, ela também não se sentir constrangida. Mas também a família não pode falar assim, ela não pode comer, eu vou deixar de comer porque ela não pode. Não, tem que ter um equilíbrio psicológico na família para não é dizer assim, entre aspas, ser egoísta, mas entender que fulana não pode comer um bolo de chocolate, mas ela pode comer um chocolate para a intolerância à lactose. Então você já compra para poder não ficar também aquela coisa assim, constrangedora. Então tem que ter um trabalho em cima dessa parte psicológica, tanto nossa como dela. E, por exemplo, ela falou da pizza, mas tem o ketchup. Tem uma marca de ketchup que ela pode comer, sim, que serve para toda a família, porque esse ketchup não tem leite nem lactose, enquanto os outros todos têm. É um pouco mais caro? É, mas aí é uma coisa que toda a família vai poder usufruir e vai fazer até um certo bem para todos, porque é menos química. E ela pode, então você acaba tendo que adquirir o hábito de comprar certos alimentos que também possam englobar toda a família. E incluindo um pouco nessa parte do psicológico, isso é muito importante, gente, porque não adianta ninguém ficar falando, a gente tem que tomar uma atitude, porque assim, no começo eu tinha muito medo de sair de casa, porque eu ficava com medo de ter vontade de ir no banheiro, na rua, e não ter banheiro, porque é muito ruim, é uma situação que você não consegue segurar, você não consegue prender. E a minha mãe falava assim, nossa, mas você não consegue segurar? Eu falava, não mãe, não dá pra segurar. Quando vinha à vontade, tinha que sair correndo pra ir no banheiro, entendeu? E quem passa por isso sabe que é verdade. E eu não tô 100% ainda. Por exemplo, se ontem eu comi um bolo de chocolate, uma fatia, hoje eu já fico meio assim receosa. Tipo, não posso ir pra um lugar muito longe, porque senão pode dar ruim, entendeu? Porque eu já tenho consciência de que eu não posso, só que eu sou abusada. Então, assim, é um equilíbrio também. Por exemplo, se eu tô numa festa e eu comer 1, 2 brigadeiros normais, não vai me fazer mal, entendeu? Hoje eu aprendi isso. E nós estamos falando da experiência dela, que no caso dela, o organismo dela reage com a intolerância à lactose através da diarreia.
Porém, eu já tenho pessoas conhecidas minhas que têm outros sintomas. Tem pessoas que dão um sentido contrário. Prisão de Que dá ventre. prisão de ventre, dá uma cólica intestinal da pessoa, gritar de dor. Flatulência, a Entendeu? barriga Então, pode inchar, tem vários sintomas. A intolerância à lactose, para cada organismo, ela vai agir de uma maneira. Então, se vocês que estão assistindo estão tendo algum tipo de reação já há algum tempo, é bom procurar um especialista e fazer a Exatamente. exame. Não fique tomando remédio avulsamente, que nem eu fiquei, porque isso deixou meu intestino um pouco irritado e aí me deu mais gasto. Enfim, pra mim não, cara, na verdade. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês a sei lá, descobrir se você tem isso. Enfim, até a próxima. Um beijo e tchau!